Eu gostaria de, sem perder tempo, já pedir para você abrir em Juízes, a partir do capítulo 13. Uma passagem muito conhecida, muito mesmo, mas que eu ainda não havia ministrado, e o Senhor falou ao meu coração, e eu creio que o Senhor vai conduzir da forma que Ele quer. Juízes 13, eu vou pulando alguns versículos, né? A gente não vai ler corrido. Mas em Juízes 13 fala sobre a história de quem? Sansão. Sobre a história de um homem que é conhecido, muito conhecido como um dos heróis da fé, né? Conhecido pela sua o quê? Força. E eu estava estudando sobre Sansão de uma forma que o Senhor falou comigo de uma forma diferente, repreendendo a minha vida, me exortando, e eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus falou para mim. Sansão significa homem do sol ou pequeno sol. Então Sansão, esse nome quer dizer sol, e sol nos lembra o quê? A luz, né? Sansão era a luz de Deus. A palavra fala que Sansão era nazireu de Deus. Quem já ouviu falar que Sansão era nazireu? E eu lendo um pouco mais, eu gostaria de compartilhar com vocês. Nazireu de Deus é um homem separado. Aqui no capítulo 13, a partir do versículo 5, um anjo encontra a mãe de Sansão e promete a ela essa criança. E começa assim no 5. Porque eis que tu conceberás e terá um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. No versículo 7, porém disse-me, eis que tu conceberás e terá um filho agora, pois você não beba vinho, nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu. Então o homem estava já dando essas mesmas instruções à mãe, para que ela se separasse, para aquilo que estava sendo gerado dentro dela, também já fosse santificado ao Senhor. E isso é tão tremendo, e me lembrou também da passagem de Samuel. Porque semelhante à mãe de Sansão, que aqui não fala o nome dela, mas o pai de Sansão, que era eu esqueci o nome dele aqui. Como chama? Manoá. Eu li tanto ontem e eu esqueci. Mas, semelhante a Ana, também ela era estéril e não tinha filhos até aquele momento. A gente vê como Deus age naquilo que é impossível. A gente vê como Deus, Ele escolhe aquilo que não tem condições e Ele faz existir. Deus escolhe mulheres que eram naquela época totalmente rejeitadas por não ter filhos, e isso já trazia sobre ela uma rejeição, uma tristeza, mas Deus escolhia mulheres especiais como ela para trazer e gerar sobre um casal temente a Deus. Então, semelhante a Ana, como Ana também separou Samuel como profeta, como também nazireu de Deus, eu quero te dizer que você também é um nazireu de Deus. Se você não sabe, você foi escolhido no ventre da tua mãe para ser um nazireu de Deus. Se você voltar um pouquinho em Números 6, lá explica, eu vou ler só alguns resumidamente, sobre as instruções de Deus a Moisés, quando ele fala sobre ser nazireu de Deus. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Aqui, não vamos ver se no 2. Quando um homem ou uma mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar do Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá.
nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias de seu nazireado não comerá de alguma coisa que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar o Senhor, não se chegará perto de um corpo morto. Até aí já está bom para nós não ficarmos muito tempo nessa passagem. Voltando lá em Juízes 13, a gente continua vendo o processo da vida de Sansão. Então ele foi separado como um nazireu de Deus, assim como o profeta Samuel também foi. Não passava navalha na cabeça dele, não cortava os seus cabelos. Ele era consagrado e separado ao Senhor. Suas mães fizeram conforme o Senhor lhe orientou. E aqui com a mãe de Sansão veio um anjo e apareceu a ela e deu essas instruções. Na verdade, Sansão ele vem um pouco antes de Samuel. Ele foi o último juiz antes de vir o sacerdote Eli e depois o profeta Samuel. E já se passaram outros. E aí eu fico vendo a esperança que Deus coloca em nós, né? Ele tenta, ele faz tudo, e muitas vezes os seus filhos, os seus escolhidos, o decepcionam. E eu quero deixar essa reflexão para você ir pensando, e a forma que Deus vai falar com cada um de nós. E eu vou tentar ir lendo algumas coisas que eu anotei. A partir do versículo 14 agora. Versículo 1. Começa assim. Sansão já havia nascido e Deus fala que desde criança, no último versículo do 13, 25, e o Espírito do Senhor começou a impelir, e de quando em quando para o campo de Dan, entre Zoar e Estaol. Deus já começou desde criança a usá-lo. E eu fiquei imaginando ele criança, ele já deveria ser forte desde criança, né? Aquela força que era sobrenatural. Aí eu fiquei imaginando que as pessoas já abusavam um pouco dele, né? Tem que carregar um negócio, cadê o Sansão? Chama o Sansão. Eu acho que ele até se cansava um pouco de ser. Eu estou, como o pastor diz, conjecturando. Olha que chique. Mas eu imaginando que eu às vezes abuso um pouco do Davi. O Davi é muito forte, né? E meu sofá às vezes você tem que puxar para frente e eu não consigo. E ele acha o máximo que eu falo, filho, puxa aí para mim o sofá, filho, por favor. Aí ele levanta assim, aí ele puxa os dois bem forte, faz bem rápido para mostrar que ele é. Eu, tá bom, filho, obrigada. E toda vez que ia para abrir o sofá, eu chamo ele, porque o negócio está enganchando e ele é forte. Aí eu fico imaginando como usavam e abusavam do Sansão por causa da força dele. Eu acho que chegava um ponto que ele até se cansava. Mas isso é um pouco perigoso, porque a força não era dele, a força vinha do Senhor. Então vamos caminhar aí. No versículo 14, no capítulo 14, 1, diz assim: E desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina uma mulher das filhas dos filisteus. Os filisteus eram o quê do povo de Israel? Inimigo. E ele, aí no 2, subiu e declarou, aí ele desceu para essa cidade e viu uma mulher, ainda não era Dalila. E subiu de volta e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre o meu povo, para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus, daqueles circuncisos? E disse Sansão ao seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Então preste atenção nessas palavras.
Aqui disse que Sansão desceu a uma cidade e para ele poder voltar, ele subiu. Então, a palavra me chamou a atenção, às vezes que ele descia para viver os propósitos que estavam acontecendo na vida dele. Aqui na palavra disse que os pais não abençoaram aquele relacionamento, porque eles também não sabiam que Deus também tinha um propósito naquilo. Mas independente do que ia acontecer, que isso deveria acontecer, isso deveria ficar na Bíblia como lição para todos nós. Porque Sansão, nós lembramos de Sansão como um homem forte, que matou os filisteus, que ele matou mais os seus inimigos na sua morte, como a sua vida, e nós vemos ele como um guerreiro. Mas Deus me mostrava como um homem escolhido por Deus, que perdeu a sua visão. E Deus, em várias passagens aqui, mostra como Sansão pecou, como Sansão se perdeu através dos seus olhos. Primeiro, ele viu uma mulher, aqui também não fala o nome dela. Depois, depois no versículo 3 diz, no finalzinho, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Preste atenção, nem tudo que para os seus olhos é bom, você precisa ter. Você precisa possuir, você precisa obter. Nós estamos falando aqui da vida emocional, do sentimento de Sansão, das suas fraquezas, mas eu quero que você traga para a sua vida em várias áreas diferentes. Preste atenção, novamente, nos versículos a seguir, no 5 diz assim, eu estou indo muito rápido, está dando para acompanhar. No 5, desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tima. Preste atenção, ele já tinha descido uma vez e ele desceu a segunda vez, só que agora com os seus pais. E diz assim, chegando às vinhas de Tima, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Vocês lembram que em número 6 falava que o nazireu de Deus não podia comer o quê? Que fruta que não podia comer? Uva. Nada que era da uva, nem seca, nem fresca, nem casca, nem caroço, nem suco, nem vinho. Preste atenção. Se fosse para me colocar um tema nessa pregação, eu ia falar a descida física e espiritual de Sansão. Porque ele morava num lugar, só que os pecados de Sansão era quando ele descia. Então preste atenção, ele descia e pior, ele descia a um lugar onde ele não poderia estar próximo. Olha o risco, olha como ele brincava, olha que abuso, que coisa, como ele se perdeu, como ele estava completamente cego. E muitas vezes nós estamos assim, eu quero trazer para a minha vida. Às vezes nós não percebemos, mas de vez nós estamos subindo na nossa vida espiritual, nós estamos descendo, declinando. Se a cidade dele era para subir, era no alto, era para ele ficar lá. Ou se fosse para ir para lá, ele não podia ir sozinho. Ele teria que ter um propósito para descer. Quando Deus te manda em algum lugar para você cumprir algo, você tem que estar preparado. Ele não podia ir sozinho, vai com um exército, vai com o povo dele. Ele não podia mais é tão autossuficiente que ele se arriscava demais. Se confiava tanto em si mesmo, que subiu a cabeça dele. Então preste atenção, Deus me chamou a atenção a isso. Ele estava numa cidade onde o que mais tinha lá era vinhas, onde tinha mais lá era uvas. Não era para ele estar lá, não era para ele passar lá. Presta atenção. E desceu Sansão a Tima, e vendo uma mulher chegando às vinhas de uva, e aí apareceu o quê? Um filhote de leão. Fala um filho, eu acredito que deva ser um leão, não sei, médio, não sei. Aí vem aquela marca das passagens de Sansão.
Ele era tão forte, tão poderoso, ele pegou o leão e rasgou no meio, sei lá o que ele fez, destruiu o leão. Mais uma vez, Sansão poderoso, forte, homem, valente. Ele matou, tudo bem, matou o leão que ia destruir. Mas preste atenção, no versículo 7. Depois que ele mata, e desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. Mais uma vez confirma o quanto ele estava cego e obcecado e só enxergava aquilo que ele queria. E depois de alguns dias, voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto. Ele voltou de novo, ele desceu novamente à cidade. Ele podia ir direto ao objetivo dele, que ele já queria estar com aquela mulher. Mas a palavra diz que no caminho, ele teve vontade e ele olhou por corpo do leão morto. Em Números 6 também fala que o nazireu de Deus não pode tocar em nada do que é morto. Aí começou a descida espiritual de Sansão. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos e foi-se andando comendo dele. Como se está tudo certo. O homem está obediente e foi comendo do mel. Estava doce, não estava? Estava gostosinho. O que é mais doce que o mel? Nada, é o mel docinho, agradando, alimentando, saciando. E foi-se ao seu pai e à sua mãe e deu-lhes ainda. Além de ele desobedecer, além dele tocar no que é morto, além dele comer algo que está no lugar morto, então é morto, ele deu aos seus pais. E foi-se ao seu pai e à sua mãe e deu-lhes, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel de um corpo de um leão. Ele escondeu dos seus pais. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim acostumavam fazer os jovens. Presta atenção, o banquete naquela época era cheio de quê? De vinho. Porque assim costumava fazer os jovens. Sabe o que me lembrou? Sabe aquela história que a gente não é todo mundo? A gente não faz o que o mundo faz? Você já falou isso para o seu filho? Você não é todo mundo. Não é porque você faz que os outros fazem, os seus amigos da escola fazem. Quem já ouviu isso da sua mãe e do seu pai? Você não vai fazer não. Mas era assim que Deus separou Sansão. Era assim que ele deveria ser. Ele perdeu tanta visão que ele estava fazendo o que os outros faziam. E ele quis se aparecer e fez um banquete. E deu aquilo que os jovens queriam. Ele agradou aquelas pessoas. Você não nasceu para agradar as pessoas. Você nasceu para agradar a Deus. Você foi escolhido. É de costume tomar um pouquinho. É de costume assistir aquilo um pouquinho. É de costume eu falar um pouquinho de palavrão. É de costume eu olhar para uma mulher. É de costume eu ter uma conversinha filada aí, porque as pessoas fazem. Ou eu sou homem, a minha natureza, ou é mulher. Não tem desculpa. Se você é separado, você foi escolhido, você não pode tocar. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Deus é poderoso e fala conosco. Ela agradava aos olhos dele. Aquele mel agradou os seus olhos. Ele queria agradar os jovens. Como os jovens faziam, vamos fazer um banquete. Preste atenção que Deus tem muita coisa para falar com você. Fala, Deus, vai falando comigo, Senhor. Vai ministrando na minha vida. Hoje é um culto de ceia, de liberação, de perdão, de renovo da minha aliança contigo. Eu preciso me converter todos os dias. Porque eu posso ter sido escolhido, eu posso ter sido consagrado, separado, mas se a gente não obedecer, nós perdemos a visão sem você perceber.
Quando você olha, quando ele mesmo nos percebe, ele estava tão obcecado que ele descia, e cada vez que ele descia, ele já estava morrendo. Deus tirou o presente que ele deu, o dom que ele deu? Não, ele continuava forte. Porque aquilo que Deus te dá, ele não traz de volta, mas como você está usando o presente que Deus te deu? 16, eu não sei se é nessa ordem, mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos lá em Lucas 12, 34. Não, peraí, segura aí um pouquinho, segura aí um pouquinho essa passagem aí. No próximo versículo que nós vamos ler, está em Juízes. Eu quero ir na passagem Juízes 15:15. Para não falar de tudo, que senão vai ficar muito longo. Juízes 15:15. Diz assim, mais uma das proezas de Sansão que ele cumpriu, que nos chama tanto a atenção pela sua força. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Ah, como foi poderoso! Então Sansão, ele conseguiu matar 1000 homens, mas a palavra diz que ele fez o quê? Matou com o quê? Uma mandíbula de um jumento. Mandíbula, como ele pegou o jumento inteiro e jogou? Ou foi só a mandíbula? A mandíbula é o quê? De gente quem? Animal. Mas de novo ele desceu. Mas de novo ele tocou naquilo que ele não podia. Mas é bonito ver que ele matou 1000 homens. Mas é bonito ver o final. Deus não está preocupado com o final. Deus está preocupado com o seu processo de fidelidade. Deus não está preocupado com o resultado. Mas Deus está preocupado com a sua obediência e com a sua vida. E ali depois, já em Juízes 16, 17, vamos lá. Não, Juízes 16, 1. Nós vamos já chegar ali à famosa Dalila. E 16, 1 diz assim: e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta e entrou nela. Deixa eu te falar uma coisa, essa cidade era ainda mais longe da cidade dele. Ele estava cada vez mais longe da casa dele, cada vez mais longe do povo dele, cada vez mais distante da onde ele deveria estar. Ele já tinha perdido aquela mulher lá, a primeira que não tem nome. Já tinha perdido, tinha sido traído, e gerou uma fúria sobre ele, uma vontade de vingança sobre ele. Só que você lendo os capítulos, eu não vejo nenhuma passagem, uma lembrança de que fala que Sansão buscou ao Senhor. Sansão pediu a direção de Deus, Sansão orou ao Senhor. Não, mas em todas as passagens é citado o quanto ele usava a sua força. Mas ele usava a sua força para o propósito que Deus tinha a ele, para conseguir livrar o povo de Israel dos filisteus, que estava há 40 anos debaixo da submissão do seu inimigo, ou ele estava se satisfazendo a sua carne, conseguindo as suas vinganças. E Deus falava ao meu coração, porque se Dalila se representava o próprio Satanás, que era as trevas, que veio para destruir a luz, se Sansão era o sol, as trevas chegam para matar a luz. Eu quero te dizer, trevas não se misturam com a luz. Se você é luz, continue sendo luz, ficando no lugar que Deus te chamou, não tocando naquilo que Deus não te mandou tocar, porque senão quando nós menos percebemos, as trevas vai ter tomado a luz que o Senhor te deu. E corrompeu pelos seus
olhos, porque ele novamente foi a um lugar distante, onde Deus não mandou ele até lá. E fala que ele, olha aqui no versículo 1, eu não sei se essa versão está assim, mas diga assim, que ele viu a prostituta, ele olhou para Dalila, e viu ali uma mulher. Novamente ele pecou e caiu pelos seus olhos. Presta atenção o quanto é precioso a sua visão. Presta atenção em quando a gente perde a visão, a gente se corrompe. Olha quanto é precioso nós vigiarmos com os nossos olhos o que nós estamos assistindo, o que nós estamos vendo e o que os nossos olhos estão contemplando. Meu Deus, como é forte isso. E a palavra diz que foi através dos seus olhos. E eu quero perguntar qual é a janela dos seus olhos, para que janela ela tem olhado. Porque Davi também, através dos seus olhos, pecou quando ele estava na sacada. Ele deveria estar onde? Davi deveria estar na guerra, mas ele parou na sua sacada, foi descansar, foi fazer aquilo que ele achou que deveria fazer. E quando ele olhou aquela mulher, ele cobiçou aquela mulher. Então eu quero te fazer uma pergunta: qual é a janela dos seus olhos, da sua alma, que tem te feito pecar? Você pode refletir no seu coração, você pode refletir na sua alma agora e falar: Senhor, aonde eu estou olhando? Porque quando você olha, você murmura, você vive a sua carne. Ele não obedeceu a Deus, mas ele foi levado pelo desejo da sua carne. Ele estava satisfazendo, ele estava feliz. Então deixa eu te falar uma coisa, às vezes você está feliz, às vezes você acha bonito, às vezes você acha bom, ele está só alimentando a sua carne. Às vezes é um trabalho, às vezes é uma amizade, às vezes é um relacionamento, às vezes é contato com alguma coisa. O que está te fazendo corromper a sua visão espiritual? Qual é a janela e a sacada que te faz pecar, assim como Davi? Presta atenção, como é poderoso que Deus deixou esses erros, Deus deixou esses pecados, porque ele sabia que nós viveríamos as mesmas coisas, que nós não seríamos diferentes, que somos escolhidos, somos chamados, somos pecadores sim, mas nós precisamos ser aqueles que se arrependam, aquele que se arrepende, aquele que não faz mais, aquele que não aceita. Só que naquele momento, Sansão já estava corrompido. Naquele momento, quando ele chegou até a Dalila, ele já tinha descido demais. Cuidado, você não pode descer, você precisa subir, você precisa alcançar. O que é que te tem feito descer? Espiritualmente, fisicamente, ali foi na forma literal, mas aquilo estava levando Sansão à morte. Não, pastor, eu estou na visão. Cuidado, cuidado, você é escolhido e os escolhidos pecaram e se corromperam. Cuidado, vigia, fecha as brechas no seu casamento, no seu relacionamento, você como filho, como homem de Deus, qualquer idade, qualquer fase da sua vida. Não brinque com o pecado, não alimente a sua carne. Cuidado, que isso não vai te levar em lugar nenhum. Apenas a morte. Ele tinha sido escolhido. Eu escrevi aqui. Ele tinha força, ele tinha altura, ele tinha promessa, ele tinha uma família, ele tinha confiança, tinha até demais. Não confie demais em você mesmo, nem confie em você, seja desconfiado até com você. Porque a nossa carne sempre fala mais alto do que o nosso espírito. Porque nós não estamos alimentando o nosso espírito quanto necessário. Eu não vi Sansão buscar. Eu não vi Sansão falando: Senhor, me perdoa. Meus olhos se agradou com aquela primeira mulher. E eu fui decepcionado. E agora eu quero que o Senhor me dê uma mulher de Deus. Você tem dúvida que Deus ia preparar o melhor para Sansão? Você tem dúvida que Deus não ia preparar uma israelita linda para ele? E ele achava as outras mais bonitas, porque tinha o próprio Satanás, que vem com bandeja. A beleza é enganosa, não é? Ela é passageira.
mas dentro dela havia trevas que queria destruir aquela luz. E a palavra diz assim, e eu escrevi: a confiança em si mesmo ele tinha demais, e ele se corrompeu, se confiando demais, assim como Eli também. Eu sou o sacerdote, eu confio nos meus filhos, não era? Se corromperam, tocaram no que não podia. Cuidado para não confiar demais em você. Ah, não, eu estou muito tempo na igreja. Ah, eu sou assim, eu estou na igreja todos os dias. Estar na igreja todos os cultos não significa nada se você não tem uma vida com Deus fora daqui. Dentro da sua casa, no seu casamento. Pode parecer que está tudo bonito agora, está tudo formoso agora, mas vai cair a casa. Deus está falando: vigia, é tempo de acordar. Sansão está cada vez descendo mais. Ele matou muitos filisteus, mas teve que se sacrificar junto. Teve que morrer junto de uma forma terrível. E a palavra fala que Sansão, ele depois que perdeu os seus olhos, ele estava numa moinha, não era? A moinha que foi o que? Ficar rodando, e não chegava a lugar nenhum. É assim que você quer chegar no final da sua história, rodando, e não saindo do lugar. Você vai ter uma escolha hoje, nós vamos ter uma escolha hoje. Ou eu obedeço a Deus, o chamado que Ele me deu, ou eu alimento os desejos da minha carne, e eu já sei qual vai ser o meu fim no inferno. Temos uma escolha hoje, cada um de nós vai fazer a sua, amém? Eu marquei aqui 10 tópicos que eu vou falar rapidamente para não perder muito tempo, que já está avançado. Mas eu gostaria de fazer alguns versículos, ler alguns versículos primeiro. Eu marquei um versículo, eu estou tentando achar aqui, acho que é em Lucas, que fala, não, Mateus. Mateus que fala, quando os nossos olhos pecam, arranca-o. Me lembra aí, que eu não estou achando, é Mateus. Isso, deixa eu ver onde eu anotei. Se os seus olhos te fazem pecar, arranca-os. 5:29, é isso? Deixa eu ver. 5:29, né? Vamos lá, eu quero que você leia, é importante você ler. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, faz o quê? Arranca-o e tira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. O que está te fazendo pecar? São seus olhos? São seus ouvidos? São as suas mãos? É o seu trabalho? É a sua vaidade? É o seu desejo? Arranca fora. Deus está te dando a oportunidade de você lançar fora hoje, de mudar hoje, para que você não tenha uma eternidade de escuridão, de trevas e de dor. Pode estar sendo bom para você agora, momentaneamente, mas você não está entendendo que você já está morrendo cada vez mais espiritualmente. Em nome de Jesus. Continuando em Juízes, eu quero ir lá para outra passagem. Quando ele já estava apaixonado e iludido por Dalila. Em Juízes 16, 17, vamos lá. 16, 17 diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, pois sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se viesse ser raspado. E ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Aqui nesse versículo, Sansão entrega tudo que ele tem. Mas presta atenção, Dalila, antes de chegar aqui, os versículos anteriores, ela foi sondando ele. Ela foi ganhando ele. Até ela ganhar o coração dele por inteiro,
ela foi brincando com ele. E ele entrou num jogo onde ele não enxergava mais. Ele não lembrava mais do que os seus pais tinham dito. Ele não lembrava mais que a força dele vinha de Deus e não dele. Ele não lembrava mais de nada. O que ele queria é satisfazer o desejo do coração dele. Ele estava completamente cego. Aqui não tinha ainda arrancado os seus olhos, mas ele já estava cego. E às vezes nós estamos assim. Nós estamos enxergando, nós estamos vivendo e nós estamos cegos. Mas Deus quer abrir a nossa visão espiritual hoje, transformar a sua vida para que você viva o real propósito que você nasceu. Preste atenção, a palavra fala que Dalila começou a brincar com ele. No versículo 16, 7 fala assim, 17, deixa eu ver aqui. Não é o 17 que nós lemos agora. Mas a palavra fala que aqui, aonde ele pede para fazer cordas de vime, aqui no 7. Disse-lhe Sansão, ela perguntou, o que faz para você perder? Da onde vem essa força? Ela começava a sondá-lo. Da onde vem isso? O que te faz ter tanta força? E ele apaixonado, iludido, não, meu amor, vem cá. E tentava enrolar, mas ela não desistia, ela queria seduzi-lo. E ele diz assim, disse-lhe Sansão no versículo 7, se me amarrares com 7 vergas de vime fresco, que ainda não estiverem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Você imagina, aqui no versículo 7, ele começa a dar as primeiras dicas. Mas dica do que, pastora? Ele começa a brincar com aquilo que Deus deu para ele. Deixa eu te explicar, aquilo que Deus te deu é muito sério e muito profundo. Isso deve ser guardado no seu coração e ser vivenciado todos os dias. Mas por que, pastora? Aqui ele começa a brincar com as coisas de Deus. Porque no versículo 7 diz assim, e foi no versículo 7, amor. No versículo 7, se me amarrares com 7 vergas de vime. Você sabe o que significa o 7 na Bíblia? A perfeição do Senhor. Parece que na Bíblia tem mais de 700 vezes a referência do número 7. O Senhor Deus construiu os céus e a terra em 6 dias e no 7º ele descansou. O Senhor fala para Naamã mergulhar quantas vezes no rio? 7 vezes. Em várias outras passagens, o número 7 é usado como profético. Mas o cabeçudo começa já a dar dica. E usa o número de Deus, o número 7 profético, para já entregando a Dalila. Você percebe como ele começa a dar as dicas? Ele está tão cego que ele começa a entregar. E assim que começa, Satanás ele conhece a sua fraqueza. As suas maiores feridas são geradas pelas suas fraquezas. Satanás sabe onde você é fraco. Dalila sabia como ela ia ganhar e ela foi de pouquinho em pouquinho. É assim que Satanás está fazendo nas nossas vidas. Você começa a ver uma coisinha ali, você começa a ver um defeitinho ali, você começa a ver uma coisa ali, começa a desanimar, o desânimo entra no seu coração. Quando você menos percebe, onde está a unção de Deus na sua vida, onde está a alegria que Deus te deu? Deus não avisou para Sansão que seria fácil, ele teria que ter muitas lutas, usar muita força dele, mas Deus estaria à frente dele. Só que ele foi se deixando. Então a primeira dica foi usar 7 cordas. 7 é a perfeição do Senhor, é de Deus. Alguém lembra de uma outra passagem que usa o 7? Quantas vezes você deve perdoar o seu irmão? Eita glória. E muitas outras passagens bíblicas é usado o número 7. Usou com Moisés, usou com Abraão. 7 promessas de Abraão. E tantas outras. O 7 é a perfeição. Ele não podia ficar falando e nem brincando daquilo que Deus deu para ele. E ali começa ele a dar as dicas. Mas aí ele depois, com a sua cegueira, com a sua burrice, cegueira, ele diz assim, no versículo 13. E de novo Dalila, e disse Dalila a Sansão, até agora zombaste de mim, e me disseste mentira, declara pois agora em que poderia ser amarrado. E ele lhe disse,
se tecer 7 tranças dos meus cabelos da minha cabeça com os liços de teia. Mas ele vai falar do cabelo. Ele já associou o seu cabelo. E às vezes nós estamos assim como Sansão, achando o esperto. Eu estou enganando Dalila. Você está brincando com as coisas de Deus. Para que ele foi fazer a associação do seu cabelo? E ali não adiantou, ele foi desamarrado, ele saiu dali, mas foi feito as 7 tranças e foi tocado no cabelo dele. E assim que ele foi envolvido. Até ele chegar neste versículo 17, aonde ele entrega todo o seu coração. A palavra cita isso e diz que me enfraqueceria. E no começo diz, descobriu-lhe todo o seu coração. Preste atenção, aonde está o seu coração agora? Aonde se encontra o seu coração agora? Eu vou pedir para você ler Lucas 12:34 rapidamente. Doze 34 diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Em Jeremias 17, 9 e 10. É importante abrir para você, que você conheça. Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Mas existe mais um versículo, Provérbios 4, 23. Aleluia. Diz assim, 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da sua vida. Saída é resultado. Aonde está o seu coração? Dalila fez que fez até descobrir todo o seu coração. Então quero te perguntar, aonde está o seu coração hoje? Se seu coração está amargurado, se seu coração está naquilo, se seu coração está na obediência, a palavra diz em Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. E ali ela descobriu e tomou todo o seu coração. O que aconteceu naquele momento? Eles entraram, cortaram o seu cabelo, rasparam a sua cabeça. E ele naquele momento perdeu tudo que Deus tinha lhe dado. Ele perdeu as suas forças, porque confiou nele e não obedeceu ao Senhor. Ele desobedeceu aos seus pais. E eu vou falar rapidamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Foram 10 atitudes que fizeram Sansão descer a sua vida espiritual. A primeira, ele foi a Tina e viu uma mulher. Ele foi a uma cidade, ele desceu e viu a primeira mulher. Segundo, ele desobedeceu a ordem de seus pais. Ele desobedeceu a ordem da sua vida. Ele foi desobediente. Terceiro, ele foi novamente às vinhas e viu um leão e o matou. Ele chegou e ele tocou aonde ele não deveria estar. No 5, fez o banquete para os jovens, que era de costume, estava fazendo o que todo mundo fazia. O 6, feriu 1000 homens com uma queixada de um jumento morto. 7, foi a Gaza e viu Dalila e ficou distante da sua casa. 8, começou a se entregar quando ele começou a brincar com as coisas de Deus. E entregou sobre o 7, que era a perfeição do Senhor. No 9, ele fez 7 tranças e associou ao seu cabelo. Aonde você está dando os segredos de Deus na sua vida? Aonde você está colocando aquilo que Deus te deu?
E o último, entregou todo o seu coração à pessoa errada. Aonde você está colocando o seu coração? Nas coisas da carne? No dinheiro, no seu trabalho, no seu corpo, na vaidade, num sentimento? O seu coração precisa estar voltado para a pessoa certa. E eu quero te dizer hoje que a pessoa certa foi aquele que te chamou no ventre da tua mãe e te escolheu. Em Jeremias 1:5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre e te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Todos nós aqui somos nazireu de Deus, todos nós aqui somos consagrados ao Senhor. O Senhor te chamou no ventre da tua mãe ainda, para te chamar, para ser separado e escolhido de Deus. E eu quero te perguntar, aonde você tem entregue o seu coração? Aonde você tem colocado o seu tesouro? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? E se os seus olhos lhe fizeram pecar tanto, o que os filisteus arrancaram de Sansão? A primeira coisa que arrancaram de Sansão foi os seus olhos. Aquilo que tanto fazia Sansão pecar, ele perdeu. Você vê como o inimigo te conhece? Você vê como Satanás sabe das suas fraquezas? Ele sabe aonde te tocar, ele sabe aonde tirar, ele sabe aonde te tirar do espírito. Porque senão ele poderia fazer qualquer outra coisa. Mas foi através dos seus olhos que ele se apaixonou por essas pessoas. Foi através dos seus olhos que ele cobiçou aquelas mulheres. Deus tinha o melhor para ele, Deus tinha uma esposa, filhos, mas ele preferiu se corromper, desobedecer os seus pais. Por isso não desobedeça os seus pastores, não desobedeça os mandamentos de Deus, não desobedeça a sua família, porque quando você sai fora, a morte é certa para a sua vida. Naquela hora ele não enxergava mais. Será que bateu arrependimento? Ele não enxergava mais. Mas no coração dele ainda tinha sede de vingança. Porque não adianta. Você pode ter perdido, você pode, na verdade, ter ganhado tudo. Mas se seu coração estiver no lugar errado, você vai se corromper com tudo que você tem. Mas essas passagens, ela nos fala sobre uma descida, sobre uma queda, sobre uma brincadeira, sobre uma desobediência. E nós que estamos nos caminhos do Senhor, nós deveríamos estar muito mais preparados. Preste atenção num versículo, voltando lá em Juízes, que diz assim, que é muito importante nós lermos. Aonde fala que Dalila o angustiava tanto, era uma angústia tão grande que o angustiava até a morte. Deixa eu achar aqui. Que eu fico numa unção que eu não enxergo mais nada. Deus está fervendo dentro de mim de uma tal forma que eu não consigo mais enxergar. Me ajude aí a procurar onde fala. Achei. Dá uma glória aí. No versículo... Já perdi de novo, me ajuda aí. Aqui. No 16. E sucedeu que, importunando-lhe ela todos os dias com suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Importunando ele todos os dias, falando na cabeça dele todos os dias, trazendo uma angústia, tristeza. Quero te falar uma coisa, que o mal dessa geração é depressão, o mal dessa geração é angústia, o mal desses jovens hoje, que Satanás quer trazer para essa geração, é crianças angustiadas, crianças tristes, que com 12, 13 anos, ainda cada vez mais jovens, até crianças, querendo se matar, tirar a sua vida. Você já prestou atenção nisso? Eu não sei qual nem o índice. Satanás, ele faz isso, ele quer te angustiar, ele quer te entristecer, ele quer te destruir. Foi isso que ela fez.
Por mais que ele estava tão apaixonado, ela conseguiu roubá-lo, roubando toda a alegria do coração dele. O que tem feito você ficar triste? O que tem tirado a sua paz? O que está te incomodando? O que está te machucando dia após dia? Deus quer te acordar agora dessa cegueira, abrir os teus olhos para uma visão maior que Deus tem para você. Você não vai morrer não, sabe por quê? Jesus chegou aqui para te acordar, para te arrancar dessa descida, fazer você ser levantado para a glória dEle. A palavra fala que nos últimos momentos de Sansão, ele não enxergava mais. Ele estava cego, naquela moinha, sem sair do lugar. Então preste atenção, tem muitas pessoas que estão aqui hoje que estão cegas. Por isso que a sua vida não sai do lugar. Eu não vou fazer nada para ele, eu não vou obedecer, eu estou preocupada comigo. Eu estou preocupada com o meu ministério, com a minha casa, com as minhas finanças. Quando você se preocupa com você mesmo, aí que você não ganha nada. Porque é melhor dar do que receber. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você se preocupar. A palavra de Deus diz em Jó que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Sansão naquela hora, naquela história, ele não estava preocupado com o seu povo. Ele está preocupado em realizar os seus desejos. E quantos de nós estamos vindo à igreja para realizar os seus desejos? Mas você não está buscando ao seu pai como filho, mas está buscando a um filho mimado, pidão, que só quer as suas riquezas. Eu quero dizer que você nasceu no ventre da sua mãe para viver o propósito. O propósito é na dor, viva o propósito. O propósito é na pobreza, viva o propósito. É na guerra, esteja guerreando no propósito. Aleluia! Aleluia! Em nome de Jesus. Põe o louvor lá, amor. A palavra fala que quando ele já não enxergava mais, ele começa a se arrepender. Mas ele precisou não enxergar mais para se arrepender. Depois que foi arrancado aquilo que mais fazia ele pecar, aí para se arrepender. Nós somos assim, vocês sabem, né? Às vezes a gente só dá valor quando a gente perde. Às vezes a gente só enxerga quando não tem mais. E precisou ele não enxergar mais para ele começar a se arrepender. E Deus é tão fiel que Ele usa até os seus pecados, as suas falhas, para transformar a sua vida. Ele tem tanta misericórdia que Ele te pega lá no vale, lá no abismo e te arranca para te salvar, porque Ele te ama e Ele tem uma promessa para você. E ele lá naquela moinha, não enxergando mais, a palavra fala nos últimos versículos que o seu cabelo começa a crescer novamente. Ah, pastora, mas é natural crescer. Mas eu vou te falar, eu vejo como um sinal que Deus amava Sansão, porque ele foi escolhido. Eu quero te dizer que você vai voltar à essência ao qual Deus te chamou hoje, porque você vai fazer uma escolha hoje. O seu coração, se estava voltado a coisas da sua carne, aos seus desejos, ou preocupado, angustiado, como Satanás está fazendo com muitas pessoas, destruindo a vida espiritual que já era para estar voando, já era para estar ganhando um monte de gente, já era para estar guerreando. Eu quero te perguntar: onde está a sua espada? Aonde estão as suas armas? Aonde você largou? Aonde você desceu e deixou lá? Só quando ele estava de olho fechado, que ele estava sendo zombado lá naquela festa, motivo de zombaria. É isso que Satanás faz. Ele quer que você seja motivo de zombaria, de te julgarem. Aí o crente, cadê o crente que não muda a sua vida, que está na miséria, deve ir para os outros? É isso que o diabo quer fazer com você. Ele quer zombar de você. Mas hoje Deus quer mudar a sua história. Deus quer te trazer vida para você viver a herança que Deus te deu. Ele quer zombar, mas Ele não vai zombar mais.
Ele não vai, porque chegou o tempo da onde ele não enxergava mais os desejos. E ele faz uma oração: Senhor, pela última vez, me dá a força que o Senhor me deu quando eu nasci, para que eu possa destruir esses filisteus e que eu morra junto. Presta atenção. Ele orou porque ele estava de olho fechado. Porque quando você fica de olho aberto para as coisas e começa a enxergar o natural, você não consegue falar com o Pai. Mas quando você fecha os seus olhos, ele encontrou a fé dele novamente. Nós só encontramos a fé quando nós fechamos os nossos olhos para esse mundo. Quando nós fechamos os nossos olhos para situações, para as faltas, e você começa a encontrar Deus de novo. E eu quero te perguntar, em Salmos diz assim: o que eu posso dar ao meu Deus que me dá tudo? O que eu posso dar ao Deus Criador dos céus, que criou tudo? O que eu posso fazer para um Pai que me fez tudo? Eu vou te responder. Sansão entregou o coração dele para a pessoa errada, mas hoje você vai entregar o seu coração para a pessoa certa. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, escolha entregar o seu coração para Deus total. Você vai entregar, sabe para quem? Para quem você vai entregar? Fala com a sua boca mais alto, para quem? Entregue o seu coração agora, em nome de Jesus.